Então, pessoal, começando mais uma aula de matemática. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre proporção, né? Então a gente vai trabalhar a regra de 3 simples e resolução de situações problemas, né? Então, sejam bem-vindos. Vamos aprender sobre regra de 3 simples. Através de situação problema, você verá como é fácil e útil esse tipo de cálculo. Há um documento de cerca de... para começar, vamos a um fato interessante. Há um documento de cerca de 1650 anos a.C., é conhecido como Papiro de Hind, onde um escriba chamado Hermes mostra problemas do cotidiano dos egípcios envolvendo conceitos matemáticos, incluindo a regra de 3 simples. A gente pode ver que a regra de 3 ela é bem antiga, né? Desde os tempos desde antes de Cristo, né, os egípcios já utilizavam ela para resolver alguns problemas. A regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvem 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Então, como já fala o nome, regra de 3. Eu tenho 3 valores e a partir desses 3 valores eu posso descobrir o 4º valor. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos. A regra de 3 simples relaciona duas grandezas diferentes através de uma proporcionalidade entre elas. Você lembra que já estudamos sobre isso? E aí, você já lembra que a gente estudou sobre proporcionalidade, né? Então, assim, para quem lembra, vai saber que existem 2 tipos de grandezas, né? Existem as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Vocês sabem a diferença entre elas? Perfeito. Vamos ver alguns exemplos, né? Então, assim, eu vou utilizar os exemplos para fazer a explicação. O exemplo 1. Com 600 gramas de farinha de trigo, eu e meu irmão fazemos 50 biscoitos. Quantos biscoitos poderíamos fazer com 1.800 gramas de trigo? Olha aí, com 600 gramas eu consigo fazer 50 biscoitos e com 1.800. Então, a gente vai ter aqui 3 valores, né? Eu quero saber quantos biscoitos eu consigo fazer com 1.800 gramas de farinha. Então, primeiro vamos organizar os dados da questão em uma tabela separada das grandezas. Então, aqui, ó, eu vou colocar gramas abaixo de gramas, então a quantidade de farinhas, e aqui a quantidade de biscoitos. Então, eu tenho 50 e aqui eu tenho um pontinho de interrogação, ou você pode colocar um X aqui, para a gente descobrir qual que é o valor. Então, veja, 600 gramas de farinha produzem 50 biscoitos. 1.800 gramas de farinha produzem, aí, indeterminados ainda, né? A gente está procurando esse valor, X biscoitos. Na tabela, utilizamos o X para representar o valor desconhecido que descobriremos com a regra de 3 simples. Mas antes, precisamos saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E como é que a gente faz isso, né? É uma pergunta bem simples. Como é que eu vou fazer isso? É muito simples. Vamos comparar as duas grandezas através do raciocínio lógico. Com 600 gramas de farinha de trigo, produzimos 50 biscoitos. Então, logicamente, com mais farinha de trigo, produziremos mais biscoitos. Correto? Então, aqui, ó, estão na mesma direção. Vocês estão do lado errado. Então, vejam. Eu estou aumentando a quantidade de farinha e a quantidade de biscoito também está aumentando. Então, as setas, no mesmo sentido, indicam que as grandezas elas são diretamente proporcionais. Quando a grandeza ela é diretamente proporcional, a gente multiplica ela em forma de x. Então, 600 vai multiplicar o pontinho de interrogação, o 1.800 vai multiplicar o 50. Então, veja como é que fica. Ó. 600 sobre 1.800 é igual a 50 sobre x. Eu já fiz aqui de cara a anulação dos zeros. Por quê? Eu tenho 2 zeros e 2 zeros, independente. Vai ficar muito simples. Vai ficar 6 sobre 18 igual a 50 sobre x. É a mesma coisa de você multiplicar e no final fazer a divisão. Vai dar a mesma coisa, só simplifiquei logo no começo. Então, veja. Quando eu multiplico 6 vezes x, eu tenho 6x. 50 vezes 18, eu vou ter 900. Então, veja, 6x vai ser igual a 18 vezes 50. Então, x vai ser igual a 900. Essa multiplicação aqui vai dar 900. Veja, 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 1, 5 mais 4, 9. Então, deu 900. X vai ser igual a 900 dividido para 6. X igual a 150. Logo, podemos produzir 150 biscoitos, tá? Então, a grandeza aí é diretamente proporcional. Então, lembra, quando está no mesmo sentido, né, se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui, grandeza diretamente proporcional. Exemplo 2.
Com uma velocidade de 80 km por hora, um carro faz um percurso em 50 minutos. Se a velocidade aumentar para 100 km por hora, quanto tempo ele levará para fazer o mesmo percurso? Então, quero saber aí o tempo. Então, a gente tem que ver, montar a tabelinha, né, primeiro. Então, 80 km. Então, 80 km e 100 km. A velocidade dele aumentou de 80 para 100. Ele demorava 50 minutos e agora ele demora X minutos. Eu quero saber qual que é o valor. Então, logo, comparando as grandezas, observamos que aumentando a velocidade, o tempo para fazer o percurso será menor. Então, eu aumentei aqui a velocidade, vou chegar então no tempo mais rápido. Então, aqui vai ser uma grandeza inversa, né? Então, logo, se uma grandeza cresce e a outra diminui, elas são inversamente proporcionais. Então, veja aqui, ó, aumentei a velocidade, diminuí o tempo. As setas com sentidos opostos indicam que as grandezas são inversamente. Então, a grandeza inversa, né? Para quem não sabe, a gente pode inverter uma das frações ou multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, invertemos os valores. Olha aí. Aqui eu estou fazendo pela forma da inversão. Se você quiser multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, dá certo. Mas eu invertendo vai ficar... Né? Aqui em cima era 80 e aqui em 100 eu inverti, ficou 100 sobre 80, igual a 50 sobre x. Então simplifica, né? 80 fica 10 sobre 8, igual a 50 sobre x. Então multiplico 10 vezes x, 10x. 8 vezes 50, 400. Então x vai ser igual a 400 dividido para 10, x igual a 40. Então veja, gente, muito simples, tá? Estou dividindo aqui com 0, corta esse 0, corta esse 0. Então, ele vai fazer o percurso em 40 minutos. Vou voltar aqui de novo. Gente, quando eu vou resolver uma grandeza inversamente proporcional e eu quiser utilizar a multiplicação em forma de x, eu tenho que inverter uma das frações. No caso, eu inverti essa daqui, ó. Eu coloquei o 100 para cima, o 80 para baixo, correto? E aí, resolvi na forma de x normal. Se eu não quisesse, eu multiplicaria 80 vezes 50, 100 vezes x. Simplificava aqui, ó, o 80 cortava o 0, o 100 cortava o 0. Ficava 8 vezes 50, que dava 400, e 10 vezes x, que dava 10x. E aí, no final, ficaria essa resolução. X vai ser igual a 400 dividido para 10, x igual a 40. A mesma coisa, o resultado dá igual. Exemplo 3. Eduardo comprou 3 camisas e pagou R$120. Quanto ele pagaria se comprasse 5 camisas do mesmo tipo e preço? Então, veja. 3 camisas custa R$120, 5 camisas custa X reais. Se as camisas são do mesmo tipo e preço, então comprando mais camisas, ele vai pagar mais, correto? Então a grandeza ela é diretamente proporcional. Eu estou aumentando um e o outro também está aumentando, né? Então, vamos ver como é que a gente resolve. A gente resolve normal em forma de x, né? Então fica 3 vezes x, 3x, 5 vezes 120. Então, 120 vezes 5 dá 600. Então, 3x vai ficar igual. X igual a 600 dividido para 3. X igual a 200. Logo, Eduardo pagaria R$200 pelas camisas. Gente, vamos para o exemplo 4. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas do serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então, aqui a gente vai ter uma grandeza inversamente proporcional. Eu estou diminuindo o número de horas por dia de trabalho e logo vai aumentar a quantidade de dias. Então vai ficar aqui, ó, a gente inverte um dos valores, né? Inverti aqui o x, eu tinha 20 sobre x, eu coloquei o x para cima e o 20 para baixo, então ficou x sobre 20 igual a 8 sobre 5. Então multiplicando, x vezes 5 vezes x dá 5x, 20 vezes 8 dá 160. Então x vai ser igual a 160 dividido por 5, x igual a 32. Logo eles vão esperar 32 dias para terminar esse trabalho, correto? Então vai demorar 32 dias.